E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo em que eu vou falar de uma pequena curiosidade. Cara, é quase uma homenagem. Eu quero falar dessa coleçãozinha aqui que a Sampa lançou, a coleção Invictus, que tinha como principal mote trazer um material mais antigo, um material primordial dos personagens, principalmente os personagens DC. Eu, para ser sincero, nem sei dizer se houve publicações na mesma pegada de personagens da Marvel, por exemplo, publicados pela Sampa numa coleção parecida com a Invictus ou a própria Invictus. O que eu sei é que todas as edições que eu tive duas, esta e uma outra, passaram pela minha mão. Eram com personagens DC, todas de personagens da DC. E, velho, essa ediçãozinha que eu tenho aqui eu ganhei de presente. Meu irmão me deu já faz um certo tempo. E é aquela edição, aquela coleção que à primeira vista você torce o nariz. Eu, pelo menos, torci o nariz. Fiquei pensando, cara, que material estranho. Um formatinho com uma capinha cartonada, papel jornal, preto e branco, histórias que parecem muito mal impressas. E a Sampa realmente tem um certo problema com sua qualidade gráfica, sempre teve, né? Mas histórias que pareciam muito mal impressas, tanto pela própria Sampa em si, quanto pela qualidade do desenho, do material, originalmente falando mesmo. Eu fiquei pensando, cara, nada a ver esse material. Mas quando eu comecei a ler, e eu fui ler, eu acabo lendo basicamente tudo que cai na minha mão. Enquanto eu falo, deixa eu ver se eu acho o ano em que essa aqui foi publicado pra gente, pessoal. Que eu realmente não sei. Vamos ver. 1993, aparentemente. Quando eu fui ler, eu comecei a pegar um certo carinho pelo material que tinha aqui. Por quê? Porque esse material que está aqui dentro é inédito, porque eu nunca tive a oportunidade de ler pelo menos algumas dessas histórias aqui contidas em nenhum outro lugar e foi só aqui. Não, nada disso. Eu não posso nem mesmo atribuir essa moral, esta vantagem a essa pequena ediçãozinha da Sampa da coleção Invictus, Super-Homem ou Imortal. Eu não posso. Não é essa a questão. Eu li as histórias originais, as primeiras histórias do Super-Homem, eu li essas histórias que estão aqui, tanto em versões mais modernosas, vamos dizer assim, releituras, quanto essa mesma história aqui, a história original mesmo, a história clássica, da origem clássica do Homem de Aço, eu tive a oportunidade de ler em outra edição. A diferença é o charme, cara, que aos meus olhos começou a ter essa coleção. Por quê? Porque aqui nós temos publicado em papel jornal, um personagem que nasceu na época do auge, das tiras de jornal, na época em que praticamente, quadrinhos nasceu do jornal, nasceu das tiras do jornal. E a maior parte do que estava sendo publicado sempre foi em tiras de jornal. Começou aos poucos a ter edições próprias, revistas próprias. Quem conhece, quem coleciona sabe o que eu estou falando, Quem coleciona entende o que eu quero dizer, com todo aquele processo que foi tendo para sair do nicho de ser sempre uma tira de jornal e passar a ter suas revistinhas próprias, passar a ter suas próprias publicações. E nós temos aqui esse material, exatamente esse material, e neste formato, entendeu? No formato em que foi publicado na época. Claro, pessoal, guardem as proporções. Quando eu digo o formato, eu não estou literalmente falando, tá? Eu não estou dizendo que enquadramento, diagramação, tá exato como foi publicado nas primeiras vezes. Mas sim
A arte é a arte original, o texto é o texto original, ou tão original quanto possível. Aqui nós temos o super-homem que não voava, que saltava longe, o super-homem que ainda não tinha desenvolvido seus poderes, visões telescópicas, né, visões de calor, visão de raio-x, né? Nós temos o super-homem que era pouco mais que um cara muito forte com cueca por cima da calça e capaz de dar gigantescos saltos. É este super-homem que nós temos. Nós temos um super-homem que vivia suas aventuras nos primórdios dos quadrinhos e que, por incrível que pareça, tinha até um pouco menos de preocupação com a segurança dos caras com quem ele lidava, os caras que ele enfrentava. E no começo é preciso lembrar que o super-homem não enfrentava super ameaças. Nunca. Elas não tinham super ameaças, eram bandidos comuns. Os métodos usados pelo nosso homem de aço eram métodos bem menos ortodoxos, vamos dizer assim. Ele era um cara bem menos cuca fresca. Estou dizendo que ele era extremamente mais violento? Não exatamente, mas ele também não era tão escoteiro bonzinho. Ele dava umas bordoadas sem tanta preocupação, né? E ele também se via numa situações que chegam a ser risíveis, tipo, né, o super-homem ó, caindo no oceano e tendo problemas com isso. Você consegue imaginar isso? O todo-poderoso super-homem tendo este problema? Né? O super-homem pega a mulher no colo e ele não voa, ele sai correndo com ela porque ele ainda não voava. Aqui não é o super-homem voando, é ele dando um salto. Quando eu comecei a me dar conta, né, da singeleza desses textos, né, aventuras super simples, super singelas, sem grande desenvolvimento, inimigos bastante banais, né, e o super-homem completamente desprovido de todos aqueles poderes que nós conhecemos, que o tornaram um ícone, um dos seres mais poderosos do universo da DC. E eu bati de novo na câmera. Cara, gravo vídeos, eu bato na câmera. Caramba, desculpa por isso, mas como eu estava dizendo, né, que o tornaram um dos ícones da DC Comics, né, que o tornaram um dos caras mais poderosos. Meu, você acaba percebendo que é uma edição charmosa. Te dá realmente, ainda que levemente, ainda que você tenha que procurar se desprender, você tenha que querer mergulhar nessa ideia, te dá realmente a ideia de que você está lendo o Super-Homem como ele era em essência, de que você está lendo um quadrinho da época. Achei o máximo, inclusive, a capa, né, com a reprodução original. E esse lance, Superman, né, Super-Homem no caso, o Imortal, né? A gente fica trocando Superman e Super-Homem. Hoje em dia só se fala Superman, né, cara? Pra mim vai ser eternamente o Super-Homem. Eu falo Superman às vezes, mas a cabeça é Super-Homem. Eu cresci chamando o cara de Super-Homem, entendeu? E aqui, velho, nós temos um Super-Homem que neste surgimento, neste enfoque em que ele está lidando, ele parece isso mesmo. Aos olhos de outras pessoas, naquele período desprovido de super seres, né, desprovido de coisas tão fantásticas, ele era o mais fantástico que havia. E ele era um cara, tipo, basicamente super forte, que saltava gigantescas distâncias, que não morria com tiros, entendeu? Ele era realmente, aos olhos daquelas pessoas, um imortal, um ser, né, descomunalmente bizarro, estranho e maravilhoso. Era outra época, meus amigos, né? Era um outro super-homem. Era o super-homem dos primórdios, né? Um cara preocupado com bobagens mais tolas, né? Na época em que o super-homem ainda impressionava as pessoas por erguer carros e carregava a Lois nos braços enquanto corria. Consegue imaginar? Por isso mesmo eu quis render minha homenagem a essa ediçãozinha da Sampa, né, ao Super-Homem ou Imortal da coleção Invictus. Porque ela acabou ganhando o meu carinho, acabou ganhando a minha consideração, porque ela realmente teve esse poder. Ela me tirou do nosso super-homem atual, né?
do nosso super-homem mega ultra poderoso, vivendo sempre batalhas terrivelmente destrutivas, planeta tá sempre em jogo, inimigos mega poderosos também, planos mirabolantes, né, uma infinidade de poderes que parece que não acaba nunca. Ela me tirou deste super-homem e me trouxe pro cara do começo. O cara que corria rápido, saltava e erguia carros. Super-homem ou imortal? Ele realmente é imortal no universo da cultura pop e dos quadrinhos. Mas ele nunca mais foi tão simples. Se você gostou, deixa like.